meu nome é Eduardo Fagundes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é a biografia do Gugu Liberato, né? Eu prometi já alguns vídeos aí pra trás que eu ia trazer a biografia dele. Eu tava escrevendo coisas, tava estudando a biografia dele. Agora eu vou trazer pra vocês aqui no canal, tá bom? É uma biografia bastante detalhada. Muitas coisas eu tirei aqui, tá? Que são coisas irrelevantes, né? Não que a carreira dele fosse irrelevante, mas algumas coisas ali que não faz falta se colocar ou não, tá bom? Mas bora começar o vídeo. Mas antes, se você novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar meu Instagram aparecendo aí na tela, também tá aqui no link da descrição. Vão lá, me sigam e bora começar o vídeo, né? Bom, Gugu Liberato, que é o chamado, olha o codinome dele, é o nome de Antônio Augusto Moraes Liberato. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1959 em São Paulo, tá? Filho de imigrantes portugueses. Na adolescência, Gugu escrevia cartas para o Silvio Santos, sugerindo programas, tá? Programas que o Silvio Santos depois terminou contratando. Ele começou a trabalhar com 14 anos na televisão, como assistente de produção do programa Domingo Legal. Domingo no Parque, né? Estreou seu primeiro programa em 1981 e no ano seguinte começou a apresentar o Viva a Noite, seguindo pelo Sabadão Sertanejo, tá? Sabadão Sertanejo, depois ele apresentou Domingo Legal e Gugu, tá? Seu último trabalho foi o talent show Canta Comigo, tá? Ele é considerado um dos maiores apresentadores da TV brasileira. No dia 7... Agora eu vou entrar numa polêmica, tá, gente? Tem um resumo da carreira dele, tá? Vou entrar numa polêmica agora. No dia 7 de setembro de 2003, ele se envolveu em uma polêmica com o PCC. Porque a entrevista com os supostos bandidos era falsa, acabando que ele e a produção do Domingo Legal e do SBT foram processados várias vezes. Ele afirma no programa da Hebe que não sabia, tá? Aí eu vou esclarecer um pouquinho da polêmica. No dia 7 de setembro de 2013, ocorreu uma entrevista no programa dele, Domingo Legal, em qual ele entrevista dois caras lá, que supostamente integrantes do grupo PCC. Os integrantes fazem ameaça, se não me engano, ao prefeito naquela época de São Paulo, prefeito ou governador na época, pro Marcelo Rezende, que é apresentador naquela época também. Os caras fazem muitas ameaças, tá? Depois foram descobrir que a entrevista era falsa, que os caras foram pagos pra dar entrevista, que não fazia parte do PCC, que os caras foram pagos para a produção. O Gugu chegou a falar no programa da época que não sabia disso, que não sabia que a entrevista era falsa, porque ele estava cuidando da saúde do pai, ele estava preocupado com a saúde do pai, então que ele não sabia disso. Então por isso ele foi processado várias vezes, o SBT, a produção do Domingo Legal foi processado várias vezes, tá bom? Ele afirmou que não sabia disso, tá bom? Outra polêmica que ele se envolveu. No dia 10 de fevereiro de 2020 agora, foi divulgado que ele teria se envolvido com Leandro Cropel Lofrano. Eles teriam se envolvido em 1998, quando o Leandro tinha apenas 14 anos de idade. Em 2013, Leandro tinha aberto um processo contra o Gugu, alegando abuso sexual e danos morais, mas fecharam um acordo em R$1 milhão, tá? Os advogados lá entraram em contato, resolveram falar que o Leandro estava mentindo, que não existiu nada disso, que é pura mentira. Mas o Gugu não quis se envolver mais em polêmica, então ele resolveu fechar um acordo com o Leandro, pagar uma multa de R$1 milhão e tudo ficar quieto ali, tá?
No dia 20 de novembro de 2011, ele sofreu uma queda de uma altura de 4 metros no sótão da sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, tá? Enquanto tentava trocar o filtro do ar-condicionado. Sua morte foi diagnosticada no dia 21 de novembro. Ele teve morte cerebral, tá? Mas teve uma polêmica aí também com a morte dele, porque quem diagnosticou a morte dele foi um médico brasileiro, que é o médico da família já, o médico que teve que viajar para fora. Muitas pessoas alegam que a morte dele foi no dia 22, tá? Que ele foi internado, ficou desde no dia 22, e no dia 22 ele teve a morte cerebral. E não, o médico fala que a morte dele foi no dia 21, tá bom? Então, ali foi uma coisa, muitas afirmavam que ele tinha morrido, outros já tinham afirmado que já tinha morte cerebral. Então foi uma coisa ali bem... Para os fãs e familiares foi uma coisa bem desastrosa, tá? E respeitando o desejo dele, a família autorizou a doação dos órgãos, tá? Porque ele só teve morte cerebral. Então a família doou os órgãos, que beneficiaram até 50 pessoas, segundo os médicos, tá bom? Ele deixou um testamento que exclui a mãe de seus filhos, Rose de Mateu, não a reconhecendo como companheira em uma união estável, tá? Ele achava que por ela não ser casada com ele, essas coisas, ela não merecia ser herdeira dele. E conscientemente como uma das herdeiras do seu bem. No documento, ele nomeou sua irmã Aparecida Liberato como inventariante no espólio e curadora dos seus filhos. Que é inventariante do espólio e curadora dos seus filhos? A inventariante, ela pode fazer tudo com os bens dele, ela vai cuidar dos bens dele, tá? E cuidadora dos seus filhos é porque ela ia cuidar dos bens dos filhos enquanto os filhos fossem menor de idade, né? Até os filhos fazerem 18 anos, ela ia cuidar dos bens dos filhos dele, né? E cuidador inventariante, ela podia mexer nos bens dele, cuidar do patrimônio dele, tá? Segundo ela, os 3 filhos dele seriam maior beneficiários do espólio, tá? Então, os bens ficou tudo para os filhos. E Rose estaria sendo induzida a contestar o tentamento, constituindo outros advogados, tá? Ela podia contestar, só que não com o advogado da família. Ela ia ter que procurar outro advogado para contestar o testamento. Em dezembro de 2019, Rose declarou à imprensa que ia recorrer à justiça para ser reconhecida como herdeira ao tomar recebeu ali, porque ela achava que merecia ganhar, né? Ao tomar conhecimento das declarações, a família do Gugu publicou um comunicado afirmando estarem surpresos com a decisão dela e também que não sabiam que ela estaria no Brasil para tratar desse assunto, tendo deixado os filhos nos Estados Unidos sem a mãe ou qualquer parente, principalmente num momento como este, né? O Gugu tinha acabado de falecer, ela tinha tomado conhecimento que o Gugu não já tinha tirado do testamento, ela não estava no testamento, ela veio direto pro Brasil e já para contestar. E a família ficou um pouco surpresa, porque os filhos estavam lá nos Estados Unidos, infelizmente naquele episódio ruim, né, da morte dele. Então a família ficou um pouco surpresa, tá? Em janeiro deste ano, Rose ganhou na justiça o direito de uma pensão mensal de 100 mil reais, tá? João Augusto, um dos 3 filhos de Rose com o Gugu, registrou um boletim de ocorrência contra a mãe, alegando que foi levado por ela e um tio, que é irmão da mãe, à casa de um advogado para discutir a partilha dos bens, com o pretexto que eles iam visitar um amigo. Ao saber do motivo da visita, João teria ido embora, tá? A família de Gugu recorreu à decisão judicial, tá? Argumentando que eles nunca formaram um casal, sendo apenas amigos que decidiam ter filhos. Em 2001, os dois recorreram a uma clínica de reprodução humana do médico Roger Abdelmaci, tá? Entretanto, a assessoria de Gugu negou que João Augusto tenha sido concebido através de inseminação artificial.
Muitas pessoas falam que o Gugu é gay, que é homossexual, tá? Diz que agora, depois que ele faleceu, apareceu um cara falando que é namorado dele, né? Gente, desculpa que eu derrubei gripando. Então, muitas pessoas afirmam que ele é homossexual e que no testamento deles diz que tava até esse cara, mas não sabe o certo, tá? E diz que no testamento dele tinha esse cara como um dos beneficiários, mas isso não existe, tá? O único beneficiário da dos bens dele é os filhos, os 3 filhos, tá? O único beneficiário. Então teve essa polêmica com a mãe. Teve uma entrevista que recentemente, há mais ou menos um mês, 2 meses, que os filhos dele deu entrevista no Domingo Legal. Domingo Legal não, no Domingo Espetacular, na Record. Aí eu já não sei o que deu entrevista, que eu não assisti ainda a entrevista, eu quero assistir uma hora. Eu não sei o que aconteceu, o que eles falaram na entrevista, tá bom? Então essa foi a biografia do Gugu Liberato. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. De novo, vou deixar meu Instagram aparecendo aí na tela, também tá aqui no link da descrição. E bora lembrar que amanhã tem vídeo no canal, tá bom, gente? Então, até o vídeo de amanhã.